eu sou um cidadão angolano, nascido em Luanda, no município de Sambizanga, crescido no município do Kazenga, no bairro da Cuca. Na verdade, toda a minha vivência eu fiz lá aqui em Luanda, embora tenha andado um pouco por toda a Angola. Por isso, eu me sinto um cidadão angolano. Eu tenho memórias até do tempo quando eu ainda não andava. É claro que as pessoas dizem, caramba, será que isso é possível? Mas eu sempre tive uma boa memória e lembro-me de coisas que normalmente as pessoas não lembram. As minhas memórias que ainda estão bem presentes, e a partir do momento que eu comecei a ter consciência e a processá-las, eu normalmente faço em função de acontecimentos marcantes e quando eles podiam ter ocorrido. E uma das coisas que eu marco, da mesma forma que a humanidade marca em antes de Cristo e depois de Cristo, eu marco entre antes da escola e depois da escola. Então, sendo que eu entrei para a escola aos 5 anos, eu tenho bem presente memórias dos tempos em que eu ficava em casa com uma tia a tomar conta de mim porque os meus pais tinham ido trabalhar e os meus irmãos tinham ido para a escola. Então, lembro-me de coisas bem marcantes. Uma das coisas que eu me lembro muito bem e que me marcou-me até hoje foi uma altura em que o meu velhote comprou uma história, um livro de história, acho que era de clássicos de história ilustrado, eu ainda não sabia ler. E o meu velhote não me deixava pegar no livro porque dizia que eu só teria acesso àquele livro de histórias quando soubesse ler. Então, aí eu marco que na altura em que ele comprou aquele livro, era um livro muito, muito bonito. Eu lembro, havia umas capas com imagens holográficas e aquele livro tinha uma capa com imagem holográfica, mas eu não tinha acesso ao livro. O livro estava em cima da estante e eu não conseguia pegar ele. O meu velhote sempre dizia, nem pensava, só quando você souber ler. Então, quando eu entrei para a escola, uma das coisas que eu me lembro é que eu estava muito, mas muito motivado a aprender a ler porque eu queria ler aquele livro de história. Ter o Lito Silva como irmão, às vezes até desafiador. O Lito, desde criança, desde muito cedo, é uma pessoa muito de pés no chão, assim, sabe bem o que quer, discute os seus pontos de vista e luta por eles, ele debate bem por eles. E desde muito cedo o Lito mostrou que tem uma personalidade forte. É também uma pessoa amiga dos seus amigos, amigo dos irmãos, é carinhoso, é brincalhão, é muito comunicativo e é extremamente inteligente. Eu comecei a escola primária na pré-classe e ainda era no tempo do colono. Naquela altura não tinha nem sequer consciência de que nós éramos angolanos e comecei a construir as minhas imagens de estudante nacionalista, de pessoa, como um português, porque era a bandeira portuguesa que nós víamos e desenhávamos, era a bandeira, o hino português que nós aprendíamos a cantar, era o ser português que nós íamos educar. Era uma coisa estranha. Depois veio a independência e as aulas de recuperação. Aí sim, eu finalmente fiquei a saber que não era nada português, éramos angolanos, e angolanos com muito orgulho, com uma bandeira muito bonita, com coisas muito bonitas, e aí eu gostava muito. O meu sonho naquela altura era fazer jurar a bandeira na OPA,
Porque todo miúdo era estudante e tinha que ser um pioneiro da OPA, muito bem capacitado para isso. E aí fiz grandes amizades. Depois disso, das aulas de recuperação, então vieram já as aulas já na nova República, com os livros da Angola Independente. E eu já morava no bairro da Cuca, no Kazenga. Depois quando passei para a quinta classe, tive que mudar de escola. Fui para uma escola também aí no município do Kazenga, era a escola Oscar Ribas. Tenho muito boas memórias daquela escola. Na altura eu já tinha aí quando fui para o Oscar Ribas já tinha uns 11, 12 anos. Tem graça que hoje eu tenho 56 anos e eu conheci um amigo nessa escola, que nós estudamos juntos e continuamos amigos até hoje. Por incrível que pareça, depois fui para o ensino médio, fiz o ensino médio na área de economia, depois fui para a faculdade e aí voltei a encontrar o meu amigo, na mesma sala, estudamos na mesma sala, no mesmo curso, fizemos a faculdade juntos, hoje continuamos amigos até hoje. Extremamente inteligente. Brincadeiras à parte, se tivermos que tratar de assuntos sérios, sim, nós recorremos muito a ele, até mesmo para conselhos, porque o Lito, ele é formado economista, mas como ele é muito autodidata, ele estuda outras matérias, pesquisa bastante, é um bom leitor e então conversar com o Lito não se pode ir sem estar preparado, mesmo até para pedir um conselho você tem que saber bem o que é que você quer, para onde você quer ir e aí o Lito vai ajudar-te. Mas também devo dizer que se você estiver meio perdida no assunto, mas só tem um objetivo assim meio vago, ele ajuda porque ele é extremamente, parecendo que não, mas é uma pessoa muito sensitiva e ele consegue perceber que, olha, na realidade o que tu querias dizer era isso e é aqui que deves ir, portanto é muito bom, é bom ter alguém assim extremamente inteligente e preocupado em ajudar. A família é isso também, né? Então, mas o Lito Silva, ele é essa pessoa assim, muito criativa, cheia de humor, desde miúdo, desde criança. Falando do percurso acadêmico, bom, eu comecei a estudar no tempo do colono, depois fiz o ensino básico já numa Angola rumo ao comunismo, onde eu fiz o ensino médio. Depois, já em adulto, fiz o ensino superior e universitário numa Angola de economia de mercado. Isso poderia fazer uma confusão, mas deu-me um background muito grande no que eu precisava de saber em relação à minha ocupação, que é na área de economia, porque pude consolidar o conhecimento de dois blocos e de duas visões económicas de ser. Depois disso, foi o mestrado, mas eu achei que nós estamos a falar em termos acadêmicos. Tem graça que a minha formação acadêmica tem pouco a ver
com o que é o meu sonho efetivamente de realização, porque da mesma forma que eu fui fazendo formação académica e é onde eu me sinto bom em termos consolidados, em termos científicos, como autodidata eu sempre fui artista. Sempre desenhei desde antes de saber escrever. Eu não sabia ainda escrever, mas já desenhava. E depois, quando comecei a escrever, consolidei a capacidade de fazer desenhos com a capacidade de narrar. E aí é que se juntou a banda desenhada. Foram sempre coisas em paralelo. Então, até hoje eu tenho uma vida dupla. A vida dupla académica na área das economias e a vida dos meus sonhos, que é a área artística, onde eu escrevo, onde eu desenho, onde eu investigo, enfim. Acho que vou agarrar a outra pergunta, é como é que eu entro a sério no mundo artístico. Eu sempre fiz historinhas, eu sempre desenhei. No momento em que eu me sinto entediado, se eu tiver um bloco, se eu tiver um pedaço de papel e algo para escrever, eu me ponho a fazer sketches, a fazer esboços, etc. E eu lembro-me que uma das recompensas que eu tive, a minha primeira recompensa que eu tive por desenhar, por fazer caricaturas de pessoas, estava eu na 4ª classe e tinha uma professora que tinha um físico um bocado esquisito, ela era magrinha e eu estava a desenhar, a fazer a caricatura da professora, me dei conta que era uma aula chata, eu nem me lembro se era aula de quê, mas era uma aula chata, então estava a fazer a caricatura da professora. E o prêmio que eu tive, naquela altura ainda havia reguadas, né? Então eu levei umas reguadas a sério porque eu senti que tinha uma presença ao meu lado. E quando me levantei, eu vi que era a professora que estava ao lado de mim a ver a caricatura. Então, quando você fala em coisas marcantes, essa foi uma das coisas marcantes, porque efetivamente ela, embora fosse uma caricatura, estava bem retratada porque ela viu que era ela. Então, o facto dela ter se reconhecido na caricatura foi uma das coisas marcantes. Estamos casados há 25 anos, fizemos bodas de prata exatamente no dia 29 de outubro deste ano. A nossa convivência é, como eu posso dizer, como todas as convivências em casal. Temos momentos muito bons, temos alguns momentos menos bons, mas isso acontece em todos os casais. E dizer que para mim, estar casada com o Lito, para mim foi uma boa opção de casamento. O que me atraiu no Lito foi a inteligência. O Lito é uma pessoa muito inteligente e conversa tudo, consegue conversar e estar em todos os pontos da sociedade e ter conversa para tecer. Agora, quando você fala como é que eu entrei nisso, eu sempre fazia desenhos antes, fazia desenhos para mim, fazia desenhos para os amigos, fazia historinhas em cadernos e cadernos. E uma dessas vezes havia um semanário do Jornal de Angola, que é o semanário 1 de dezembro, que tinha desenhos. O 1 de dezembro é uma página dedicada às crianças. E eu manifestei o interesse de colaborar com essa página. Então escrevi para o jornal e, por incrível que pareça, o jornal respondeu-me. E eu, quando fui ao jornal, fui convidado para ir lá, quem coordenava a página era o Sérgio Pissarro. Éramos 2 miúdos, então aquilo foi como uma simbiose imediata. Nós sentimos-nos logo identificados e
eu comecei a colaborar também como o Sérgio Pissarra para a página, e nós éramos os 2 colaboradores da página infantil. Quando você diz como é que iniciou, foi aí que tudo iniciou. Eu lembro-me na altura, eu já fazia caricaturas e achava interessante a nossa realidade, então comecei a fazer caricaturas primeiro na página 1 de dezembro, em que o pessoal da redação lá do jornal achou engraçado e começou a publicar as nossas caricaturas fora da página 1 de dezembro, porque elas já não só retratavam coisas para crianças, retratavam coisas da nossa realidade. E foi aí que, eu já não me lembro quem era o chefe da redação naquela altura, acho que era o Manuel Dionísio, qualquer coisa assim. Eles começaram a pôr os cartoons na última página do Jornal de Angola, com muito sucesso. Tem graça que naquela altura, que diziam eram tempos em que não havia muita abertura. Não estamos a falar dos finais dos anos 80, princípios dos anos 90, finais dos anos 80. Mas se não houvesse abertura, nós nunca conseguiríamos publicar o que publicávamos. Depois tivemos alguns problemas, mas ok, lá fomos. E foi aí que começou. Depois o Luandino Vieira, que na altura era o então secretário-geral da União dos Escritores Angolanos, e o Henrique Abranches, que sempre foi o nosso mentor. Quando eu digo mentor, eu pulei um ponto. Com o Sérgio Pissarra apresentou-me ao Henrique Abranches. E naquela altura o Henrique Abranches já era a pessoa que estava a dinamizar a banda desenhada. Eu entrei para o grupo dos alunos que ele já tinha em termos de dinamização de banda desenhada, dava aulas, etc. E com ele, em conjunto com o Luandino Vieira, decidiram então publicar os primeiros álbuns de banda desenhada da Angola independente e um álbum de cartoons, que era uma coletânea de cartoons meus e do Sérgio Pissarra, publicados até então no Jornal de Angola. A mais marcante para mim, em termos de contexto angolano, o que marca mesmo, que é impactante, foi o facto de ter concebido, idealizado, esboçado as insígnias das Forças Armadas angolanas. Porque, não obstante a realização final ter sido um trabalho de equipe, mas no momento em que foi necessário criar o primeiro draft da insígnia das Forças Armadas angolanas, eu agarrei o lápis e eu tive que desenhar aquilo para que a equipe depois seguisse, porque havia uma espécie de impasse criativo. Por acaso, é uma das histórias que eu gosto de contar, porque é uma das histórias que vale a pena contar. Nós ainda estávamos no contexto de guerra. Ainda havia duas forças beligerantes no nosso país. Mas havia a necessidade de criar-se uma insígnia, porque se sabia que aquela guerra um dia havia de acabar e haveria a necessidade de criar um exército que tivessem um distintivo no qual as duas forças beligerantes se identificassem. E eu lembro muito bem qual foi o briefing do general naquela altura, porque eu era o chefe da equipe de criativos. Disse: meu amigo, vocês vão criar uma insígnia e eu não quero que seja... Naquela altura havia a confusão das insígnias nacionais, havia uma acirrada disputa para ver qual seria a nova bandeira para Angola, mas era uma disputa que era quase que imoral. Eu não quero nada daquilo, eu quero que vocês criem uma coisa que nunca, depois no futuro, vocês tenham que
nós tenhamos que nos debater com uma das forças a negar o símbolo que nós estamos a criar aqui agora. E eu vi, caramba, é complicado, mas da mesma forma que era complicado, era fácil, porque, embora houvessem 12 exércitos batendo, o que os tornava iguais é que éramos todos angolanos. Então eu agarrei essa parte do briefing e fui ver em toda a nossa composição sociológica, mitológica, etc., o que é que de facto nos unia e como é que uma pessoa podia pôr isso tudo num símbolo que valesse para sempre. Então, quando você pergunta qual das coisas é que das minhas realizações é que me enche de satisfação, é o facto de hoje, vários anos depois, muitos anos depois da guerra terminar, nunca foi levantada a questão de alguém não se identificar com aquele símbolo, com o símbolo das Forças Armadas. Então quer dizer que sempre que eu olho para um militar, eu não vejo proveniência desse militar, só vejo que nunca ninguém levantou a questão daquele símbolo retratar um lado ou outro lado da beligerância. E aquilo, na realidade, foi feito durante o tempo em que as forças ainda estavam se batendo a sério. Havia casos, havia momentos em que nós estávamos a desenhar o distintivo de uma certa unidade. E depois alguém vinha e nos dizia, olha, vocês vão ter que mudar aquela terminologia daquela unidade porque ela foi ontem desfeita em combate. E era chocante, porque na verdade nós estávamos a fazer coisas para pessoas que ainda estavam a combater, mas nós tínhamos que encarnar o sentimento dos dois lados. Então, essa é uma das coisas que me marcou. Todo o ser humano tem capacidade de realizarem tarefas, realizarem proezas. Portanto, os títulos que as pessoas ostentam não são importantes. O importante é o que está dentro da pessoa. E eu poderia dizer que eu sou economista, que eu sou isto, sou desenhista, na verdade eu sou uma pessoa normal como outra qualquer, que decidiu materializar ao máximo as suas potencialidades. O símbolo do FAS e o símbolo do Luini, aqui é um bocado diferente em relação ao símbolo das Forças Armadas, por uma razão muito simples. Foi a minha empresa e a minha equipe de criativos que criou esse símbolo. Mas naquela altura, eu só apareci como o responsável da empresa. Eu não estava na equipe de criativos. Eu entrei na parte da equipe de criativos a aprovar o símbolo criado pela equipe de criativos ou a dar sugestões, mas eu não tive participação ativa. É diferente. Está certo que foi a minha empresa, eu estive lá no momento em que foram feitos os esboços, eu aprovei, mas não fui eu que desenhei, foi um criativo. O símbolo das Forças Armadas é diferente. Eu participei ativamente porque eu era o chefe da equipe de criativos, eu fiz os esboços, eu tive que participar, aliás era eu que participava nas reuniões que tinha no Estado-Maior-General, e tem mais. Eu fui à África do Sul para contratar a empresa que produziu 9 meses depois da queda do Apartheid. Isso tem histórias engraçadas. 9 meses depois da queda do Apartheid, ainda havia guerra e tudo. Eu fui para a África do Sul para contratar as empresas que produziram as insígnias.
foi por uma companhia privada, eu voei pela Executive Outcomes. Não saí do aeroporto internacional, saímos do aeroporto de Cabo Ledo. Aconteceu uma coisa engraçada, para você ter uma ideia. Na altura, quando eu fui, o chefe da missão era o general Rui de Matos. Na verdade, conheci muito bons amigos. Eu tenho que mencionar o general Rui de Matos, já é falecido, porque era um grande amigo e também era uma pessoa muito humana, um grande artista e como general 5 estrelas. Aliás, eu desmistifiquei tudo o que eu tinha conhecido, toda a ideia que tinha construído em relação aos generais, um general naquela altura, porque só encontrei pessoas extremamente humanas e altamente preocupados com a situação dos seus homens e com os homens do outro lado. Eu via preocupação, por exemplo, ao falarem de combates, em obter o êxito no terreno, mas procurando minimizar as baixas, principalmente as baixas do lado de cá e do lado de lá. Quer dizer, o objetivo não era matar o inimigo, é neutralizá-lo, provocando o mínimo de baixas. É uma coisa muito humana, mas o general Rui de Matos era 5 estrelas. Por que eu digo isso? Porque eu estava imbuído daquele espírito que nos dava naquela altura, que é o inimigo nem um palmo da nossa terra, sul-africano, o inimigo fora da Angola, etc. Então, em Pretória, estávamos num momento de relaxe e aparece um Boer, um sul-africano loiro, não sei o que e tal. E ele, muito simpático, efusivo, a tentar estabelecer contacto e eu a manter a minha posição de caramba, será que esse gajo é mais um lacaio de imperialismo? Estava assim, E o general Rui de Matos, ele matava-se de rir. A dada altura, o meu inglês na altura ainda era muito mau. O general, o sul-africano, virou-se para o general e disse: mas então o que é que se passa aí com o seu colega? Ele não relaxa. E o general disse: não se preocupe. Ele está com a ideia que a gente transmite lá em Angola, que é o inimigo nem um palmo da nossa terra. Então ele disse que o sul-africano disse: o inimigo sou eu. E ele matou-se de rir, o sul-africano, loiro, olhos azuis, matou-se de rir, virou-se para mim, abraçou-me e disse: meu amigo, você é meu irmão. Eu, que sou sul-africano, eu estou satisfeito com o fim do apartheid, porque acabaram uma lei que fazia com que eu tivesse que hostilizar a senhora que tratava de mim. Eu não entendia. Depois vou-lhe explicar. A minha mãe era uma senhora aristocrática e ela ia trabalhar. O meu pai ia trabalhar e quem ficava tratado de mim era uma senhora negra, digna, que todos os dias deixava a sua casa e vinha tratar de mim e fazia com que não me faltasse nada. E eu, logicamente, eu tinha que sentir um carinho por essa senhora, porque ela desde criança tratava de mim em todas as minhas necessidades. Mas havia uma lei que me obrigava a tratar ela abaixo de cão. Então, quando essa lei desapareceu, eu fiquei muito feliz porque finalmente eu pude abraçar aquela senhora, dar-lhe beijos e mostrar a todo mundo que eu amava ela. Por isso, deixa claro disso. Eu falei: caramba, boa lição. Estou aqui a receber uma lição do que é ser africano, de um Boer. Por que eu digo Boer? Porque, na realidade, os Boers, naquela altura, com 300 anos e 300 e tal anos de presença em África, são tão africanos como nós. Eles já não são de sítio nenhum, são africanos. A cultura deles é africana, andam descalços, não sei o quê, e são africanos. Então, é das pequenas coisas que foram marcando e tornando-se marcantes nesse percurso. É o cartunista mais conhecido. Antes do Lito, portanto, o irmão do meu pai fazia desenho artístico. E então nós temos inclusive quadros e daí vem essa veia artística. O Lito foi para o cartunismo. Há um outro irmão meu que faz retratos,
vocês vão entrar na parede onde vocês estão. Se vocês olharem para cima, está um retrato meu que é feito pelo nosso irmão, o último. Portanto, então, tem um monte de gente, assim, e é engraçado que são os rapazes que desenham, as meninas nem tanto. Isso vem, acho que, da veia do lado do meu pai, que tem gente que já desenhava, fazia desenho artístico, mas cartunista é o Lito e mais um outro, são dois, mas o mais conhecido é o Lito, e isso é desde criança, ele desenha desde criança. Mas também devo dizer que nós fomos desde criança induzidos, quer dizer, educados pelos pais e pelos tios, os irmãos da minha mãe, traziam revistas de quadradinhos e isso sempre esteve na família, assistir. E houve uma época que houve aquela época de 74, que não havia livros, não havia nada, as bibliotecas estavam fechadas, não havia por causa da situação do país. Então nós não tínhamos o que ler. E o Lito desenhava fez revistas de quadradinhos para nós. Ele fazia cartoons e revistas de quadradinhos para nós, e era nós ali atrás do mano mais novo. Lito, acaba lá a revista, já queremos ler e não sei o quê. Pronto, isso é mesmo desde criança, isso está nele desde criança. Eu tenho uma tia, a doutora Conceição. Ela, sempre que nós vamos à casa dela, ela diz sempre, estás a vir, eu tenho que me preparar porque o Lito não me faz um cartoon aí qualquer. Então, sempre que vamos lá, ela tem sempre isso. Então, dá-me sempre graça. Eu digo, olha, vamos à tiação. E logo a tiação vai se preparar. Então, o César, o marido dela, diz assim, eu quando o Lito vem, tenho que me comportar, porque senão ainda me sai aí um cartoon qualquer. Então... Não obstante, as pessoas eu tornar-me conhecido das pessoas como artista, as grandes realizações da minha vida, eu as consegui como desportista. Na altura em que eu praticava desporto, eu sempre pratiquei desporto. Quando eu digo sempre pratiquei desporto, é desde a mais tenra idade. Só para você ter uma ideia, eu comecei como basquetebolista nas escolinhas de basquetebol do 1º de agosto, aos 13 anos. E quando decidi materializar realizações foi a compra do meu primeiro apartamento, a compra do meu primeiro carro, foi graças aos proveitos que eu tive como desportista, enquanto desportista. É claro, como desenhador também deu uma ajuda. Então, quando me dizem, para quem era você? Você era desportista? Não, eu tive uma atuação no campo desportivo que eu usava em prol da satisfação do meu interesse em... Meu adversário nunca eram os meus adversários. Aliás, quando eu me proponho a abraçar um desafio, eu estou competindo não com os outros, mas comigo próprio. O meu compromisso é ver qual é o meu máximo, até onde é que eu posso chegar. E se eu não for melhor do que os outros, nesse propósito de ser melhor do que eu mesmo, eu terei dado sempre o meu máximo. E aí, respondendo a essa pergunta, o que é ser? Onde é que eu... Não sei, eu decido que vou fazer banda desenhada. Eu levo para mim mesmo como um patamar a atingir o mais alto patamar que se pode alcançar em termos de realização de banda desenhada. Eu escrevo essencialmente histórias para crianças. E para crianças eu escrevi uma série de histórias, inclusive já ganhei uma menção honrosa num prémio 1 de junho. Agora, para adultos eu tenho um romance escrito. Eu tive um romance escrito inspirado na derrocada do prédio da DNIC, quando o prédio caiu. Esse romance depois serviu de base para a produção de uma obra cinematográfica financiada pela CPLP. Eu também escrevo guiões e argumentos para o cinema e para banda desenhada.
e escrevo os guiões e os argumentos das bandas desenhadas que eu realizo. Quando estava a acabar a universidade, eu fui logo convidado por pelo menos 2 dos meus professores para ser assim, professor assistente. E eu então decidi aceitar e enveredei por aí. Mas foi essencialmente porque eu queria fazer o mestrado. E como não queria ficar desatualizado, então a melhor forma de manter-me atualizado e a pesquisar era também a dar aulas, dando aulas e só para você ter uma ideia. Enquanto estudantes, eu fazia parte de um grupo de alunos que não aceitávamos professores incipientes na nossa sala. Isso parece engraçado, mas assim, o professor para nos dar aulas tinha que ir bem preparado, porque nós entalávamos ele com um monte de perguntas e um monte de questões e ele passava mal. Quer dizer que nós amarrávamos, depois esperávamos que o professor aparecesse na aula e entalávamos ele com as questões acadêmicas, ele tinha que estar bem preparado. Porque se não estivesse preparado, sofreria um momento vexatório na sala. Então, em função disso, eu comecei que há alunos assim, disse, eu vou dar aulas, porque assim vão me obrigar a estar atualizado o tempo todo para não passar por isso. E por uma questão de dificuldade, eu nunca aceitei dar aulas também nos primeiros anos. Eu preferi sempre dar aulas nos últimos anos da faculdade. Ou o último, ou no mínimo o penúltimo ano, porque esses alunos já dão luta. Então, como dão luta, obrigam o professor a ter que estudar mesmo. E eu disse, ok, se aparecer algum aluno com o mesmo feeling que eu tinha quando era aluno, pelo menos não vai me aparecer, não vou ficar desprevenido. E era uma forma de eu estar estudando, investigando, ver as novas tendências. Foi por essa razão, não é que eu quisesse efetivamente dar aulas, mas depois fiquei um bocado decepcionado porque nós temos um problema aqui no nosso ensino, que nós estamos numa tendência que é a tendência, em vez de ser a tendência avaliativa, nós temos a tendência formativa, quer dizer, os alunos entram para ir buscar um diploma, não para ir buscar conhecimento. Mas todo o nosso sistema de ensino está formatado para isso, para que os alunos respondam perguntas e não mostrem conhecimento. Então o que acontece é que às vezes, na universidade, com alunos de 3º, 4º ano, nós temos desagradáveis surpresas do ponto de vista cognitivo. E depois não há nada a fazer, porque nós vemos que o problema do aluno que está com grandes problemas de background cognitivo vem lá de trás. Na realidade, muita gente não entende o cartoon e muita gente faz confusão porque não entende muito bem a essência do cartoon satírico. O cartoon satírico é essencialmente uma crítica social. Faz uma observação da nossa realidade objetiva e, dado ao que tem a nossa realidade objetiva, tanto do ponto de vista social, meramente social, como do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, faz uma crítica à situação objetiva, mas valorizando o aspecto cômico da questão, gozando. Era como se nós estivéssemos fazendo uma anedota de uma situação real para suavizar. E eu não posso falar dos outros, posso falar de mim. Normalmente, quando eu faço um cartoon,
a minha intenção não é deitar abaixo a entidade, por exemplo, visada ou a situação visada. A minha intenção é chamar a atenção para o facto, o ridículo da situação mal gerida, para que as entidades que têm alguma capacidade de fazer alguma coisa se apercebam do quão ridículo é a situação e façam alguma coisa para corrigir. Portanto, não sendo uma posição destrutiva, é sobretudo algo para chamar a atenção do ponto de vista positivo e construtivo. O objetivo é uma pessoa criar uma situação de construção, não de destruição. Esta é a minha... Agora, eu vou alongar-me um bocado nisso. Eu sou cartunista satírico, mas tenho também uma grande propensão e até alguma atividade, relevante atividade do ponto de vista do cartoon educativo. Eu dedico grande parte da minha capacidade de desenhar cartoons com a capacidade criativa para escrever para crianças. Eu escrevo para crianças e ilustro as minhas histórias com os cartoons. Qual é a minha intenção? O cartoon satírico e crítico é dirigido para a sociedade adulta para que corrijamos o presente e preparemos o futuro. Quando eu escrevo para as crianças, a minha intenção é usar a minha capacidade criativa para que dê o meu contributo no futuro, para criar mentes abertas, mentes novas, chamar a atenção para aspectos positivos sociais. Eu vejo a coisa da seguinte forma: nós temos duas formas de passar aqui pelo mundo, todos nós estamos de passagem. E nós temos que decidir se na nossa passagem seremos só meros consumidores de oxigênio e produtores de dejetos e etc., ou se vamos deixar algum legado palpável para a sociedade. Eu tento, na medida do possível, maximizar a produtividade da minha passagem efêmera pelo mundo. Se o Lito tiver uma lapiseira à frente e um papel, ele vai fazer sempre um cartoon de alguém. Então, isso para mim eu acho sempre engraçado, porque as pessoas que lidam conosco já conhecem esse lado, então estão sempre assim na expectativa se vai acontecer e se não vai acontecer. Só para ver o grau de criatividade e humorismo do Lito, o Lito devia ter para aí, era pré-adolescente, para aí 12, 13 anos, por aí, e recebeu um presente de Natal dos Cotas, que era um jogo de fazer mágicas. E o Lito, só para ver de tanta criatividade e humorismo, ele chegou até a aparecer na televisão e foi chamado de o Maguinho. E outra coisa, o Lito era desde muito cedo defensor dos pontos de vista. O Lito devia ter para aí seus 4 a 5, 6 anos. E em casa dos meus pais nós tínhamos uma capoeira, mas era assim uma capoeira grande, e as pessoas podiam entrar. A minha mãe entrava lá para tratar das galinhas, dar de comer, e nós, as crianças, também entrávamos. E o Lito era o mais novo naquela altura, ainda não estudava, então ele ficava muito em casa, e as vizinhas ao passarem viam-no ali dentro da capoeira e era: "Oh Lito, já estás aí a brincar com as galinhas, tu és um galo." E ele muito rápido: "Se eu sou um galo, tu és uma galinha." As senhoras ficavam todas: "Mas esse miúdo não leva desaforo, responde assim na lapa." Ele sempre foi assim. E tem outras, o Lito é o Lito. O cartoon, nós temos que olhar para o cartoon no contexto da arte desenhada. O cartoon está para quem aprecia o cartoon, como para quem aprecia a literatura, a poesia. Ou seja, enquanto que um livro em prosa, você tem um enredo completo para compreender a trama e ela vai se desenvolvendo, a poesia tenta numa única página ou em muito pouco tempo, uma narrativa minúscula,
narrar uma história completa. O cartoon é exatamente isso. Nós temos a grande dificuldade do cartoon é conseguir condensar num único desenho uma pleia de situações. Normalmente as pessoas, quando veem o efeito, dizem, caramba, identificam-se logo e sentem mais. Aquilo o cartoon é fruto de um trabalho de terapia. Porque quando uma pessoa está a criar, está efetivamente também a testar se vai conseguir ou não passar a mensagem, se a mensagem vai ser ou não apreendida da forma que nós queremos. E quando as pessoas dizem que gostam e que se sentem identificadas, para nós é como um tónico, é como se diz, vou lá, consegui, porque às vezes não se consegue. Agora, não é só a situação angolana, paradoxalmente, eu tenho algumas participações internacionais. É uma pena que o nosso mundo seja muito fechado, mas o meu cartoon, ele consegue atravessar as nossas fronteiras e consegue ter aceitação noutras latitudes. E qual é o esforço que uma pessoa tem que ter nisso? Fazer um cartoon para a sua própria sociedade, embora não seja fácil, é mais fácil do que fazer um cartoon com universalidade, porque ao criarmos o cartoon específico para o nosso meio ambiente, nós estamos a jogar com valores que outras pessoas partilham connosco e que nós partilhamos. E é um circuito mais restrito, é como falar em família. Fazer um cartoon que vai ter aceitação universal, que consiga ter uma aceitação também além fronteiras, torna-se um bocado mais difícil porque tem que alargar o ambiente da aceitação e do conhecimento. Eu, por acaso, aceito o desafio. Tenho participado orgulhosamente, fazendo a participação de Angola em fóruns internacionais cartunísticos, mas em que a realidade retratada não é o contexto de Angola, é uma realidade universal. Vou dar-lhe um exemplo. O último cartoon internacional que eu fiz, e eu posso, para quem nos ouve, posso mais ou menos narrar, eu estava a tentar retratar o que está a acontecer em Gaza. Então, eu pus um soldado alemão a maltratar uns judeus, os judeus estavam com símbolos de judeus, e ele dizia em alemão, o cartoon tem o balão, e o balão dizia em alemão, vocês são inferiores e não têm o direito de existir. E ele estava com uma arma ameaçadora contra os judeus, narrando a situação que aconteceu em 1944-43 com os judeus no Holocausto. E utilizei as mesmas imagens, só mudei a roupa, em que eu pus, onde estavam os judeus vestidos, pus pessoas vestidas com roupas de árabes, etnias árabes, e o soldado era um soldado judeu com o símbolo de Israel, com a arma, e pus o balão. No primeiro quadrado, o texto estava escrito em alemão, e no segundo cartoon estava escrito em hebraico, mas estava escrito exatamente a mesma coisa, vocês são inferiores e não têm direito de existir. E depois embaixo tem a tradução a dizer exatamente a mesma coisa. Quer dizer que era uma forma de dizer que, passado alguns anos, o povo foi vítima de uma situação, teoricamente não é o povo todo, mas quem representava aquele povo estava exatamente a repetir o mesmo drama, e que nós, o mundo, tínhamos que olhar e ver se condenávamos da mesma forma. Mas isso em 2 desenhos. Mas é uma história toda contada, é um enredo todo, e uma pessoa tem que conseguir se contextualizar. Olha, uma das coisas que eu aprendi com o Lito é saber pedir desculpas. Eu tinha, assim, alguma dificuldade, mas com o Lito e mesmo na discussão de relação, então criamos isto, pedir desculpas. O Lito é uma pessoa super, mas se acontecer alguma situação, pode ser em casa ou fora de casa, se a outra pessoa não se desculpar com ele não consegue ultrapassar. Mas se a outra pessoa se desculpar, ele consegue ultrapassar completamente e continuar uma relação muito sã. Então, isso é uma das coisas que eu aprendi com ele.
E o que eu gosto mesmo e quero que ele continue a ser, o Lito é muito carinhoso, é muito atencioso e como ele diz, eu vivo para ti, então eu cuido de ti e tu cuidas de mim. Esse é o lema do Lito Silva. Fazer cartoons implica também estar numa sociedade praticamente preparada para isso. O cartunista tem que estar preparado para lidar com alguma censura. E tem que estar preparado para não só para a censura, mas para lidar com atitudes não muito construtivas. E eu sempre me senti motivado a continuar, mas confesso que atualmente, em termos cartunísticos, eu preferi fazer uma espécie de paragem sabática, visto que é um bocado frustrante quando o lutar contra a opinião contrária significa também você ter uma posição antissistêmica. Quando você sente que você está a tentar não só vincar uma posição, mas sim a tentar se contrapor a um sistema, não sendo o objetivo se contrapor a sistema nenhum, tudo que você quer é desempenhar a sua arte o melhor pode, de uma forma construtiva, não, porque também o cartoon pode ser usado de forma destrutiva. E eu vejo alguns autores a usarem-no de forma destrutiva, principalmente quando se insiste constantemente na mesma crítica. Embora a situação se mantenha a mesma, nós temos que ser versáteis e abordar a situação que se mantém na mesma de formas diferentes, para não sermos repetitivos, porque dá a impressão que, ao invés de estarmos a tentar nos contrapor a uma situação, dá a impressão que estamos a nos contrapor a pessoas. E quando parece que nos estamos a contrapor contra pessoas, se essas pessoas tiverem mesmo algum poder de se contraporem a nós somos subjugados, o que não é o nosso objetivo. Então, não me alongando, atualmente eu fiz uma paragem do cartoon satírico, crítico, estou me dedicando mais ao cartoon educativo, também satírico, mas direcionado para outra forma de desempenho social, pelo menos internamente. Em termos externos, continuo a fazer o cartoon tal como eu gosto, retratando a nossa realidade, retratando a realidade da atualidade mundial, mas não me preocupando muito em publicar cá, visto que cá não há espaço para isso acontecer. Lito, foi muito bom conhecer-te. Foi-me apresentado por um amigo dele, o Lito Silva, e desde o primeiro dia tivemos sempre aquela química e etc. A mensagem que eu deixo é que ele continue a ser essa pessoa de princípios, porque o Lito Silva é uma pessoa de princípios e valores, continua a ser essa pessoa, porque só assim conseguimos lidar e vamos conseguir lidar, e ele também consegue lidar com os diversos tratos da sociedade. A mensagem que eu tenho para o meu irmão é que, como eu disse, o defeito da frontalidade se calhar tolda um pouco o progresso do meu irmão. E então o que eu diria ao Lito é que, assim como eu,
que tenhamos um pouco mais cuidado com a nossa frontalidade, no caso ele, com a frontalidade dele, a forma como ele, porque nós sabemos que nem todos estão propensos ou querem ouvir as verdades tal qual elas sejam. Às vezes é preciso massagear um bocadinho. Então, o que eu diria ao meu irmão é que aprendesse um bocadinho essa parte aí de massagear as verdades. Elas podem ser ditas, mas se calhar de forma diferente, tentar ponderar ou escolher o momento, se calhar o momento certo. Eu acho que eu iria por aí. Se eu tivesse que dizer alguma coisa neste momento, uma mensagem para o meu irmão direta era que ele fosse não tão frontal. Eu não me preocupo em representar Angola com a minha arte, porque em todos os fóruns em que eu tive que ir, e esses fóruns internacionais, eu fui por minha iniciativa, com os meus próprios meios, portanto eu vou representar-me a mim próprio. Agora, quando eu estou lá, o meu objetivo não é representar o que quer que seja. O meu objetivo é representar-me a mim e representar a capacidade do que eu posso, mas tenho consciência de que eu faço parte de algo muito grande. Eu tenho orgulho no meu país, gosto de ser angolano, aliás é o único país que eu tenho e é o único que eu quero ter e é do qual me sinto muito orgulhoso. Agora, quando eu vou para qualquer um desses fóruns, eu também tenho consciência que o meu país não faz nada por mim e eu estou lá por minha conta. Todas as vezes que eu precisei que ele fizesse alguma coisa, não só não fez, como até criou-me um empecilho, porque por vezes quando você tem que ir a um dado sítio, precisa de obter um visto rapidamente, etc. E você não consegue, por não fazer parte de um certo sistema, não tem todas as aberturas. Por isso, a pergunta, quando o que é que se diz, o que é que significa representar Angola, eu prefiro nem assumir esse compromisso para não ter que defraudar ninguém, porque se eu for assumir esse compromisso a priori, alguém vai depois se sentir no direito de me cobrar o que quer que seja de uma coisa que é só minha. Então eu não assumo esse compromisso. O compromisso eu vou representar-me a mim mesmo. Gostaria de ir noutra perspectiva. Tenho consciência que tenho a responsabilidade de tudo que eu represento ao representar-me a mim mesmo, mas quando vou, não vou tipo, estou a agitar a bandeira, não estou a agitar a bandeira da minha família, da minha casa.